Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o pior erro que os hipertensos cometem. Muitas pessoas que têm pressão alta cometem esses dois erros. Um deles é o pior de todos, que podem prejudicar o seu diagnóstico, o seu tratamento e até mesmo colocar a sua vida em risco. Eu vou te falar qual é, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e quanto está o valor da sua pressão normalmente. Você tem aquele aparelhinho de medir pressão em casa? Você costuma medir? Você mede mais no médico? Você mede na farmácia? Como isso funciona para você no dia a dia? Escreve para mim nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. E se você gosta desse tipo de vídeo e gosta e confia no meu conteúdo, deixa sua curtida no vídeo, isso é muito importante aqui pra mim no YouTube. Vamos começar então a falar sobre esse erro que é super importante e é um grande alerta mesmo. Eu sei que muitas pessoas que vivem com hipertensão têm aquele aparelhinho para fazer a aferição em casa, mas infelizmente fazem essa aferição, essa medição da pressão arterial de forma errada. Seja porque não tem uns cuidados prévios antes de fazer essa medição, porque a gente tem que ter uns cuidados antes de medir, sim, eu vou te falar quais são eles, ou até mesmo na hora de utilizar o aparelho de pressão. Um erro muito comum é você medir a pressão em qualquer hora. A pessoa acha que está passando um pouco mal, acha que comeu alguma coisa que pode interferir na pressão e mede em qualquer momento do dia. Pode estar falando, pode estar... Já vi pessoa medindo a pressão andando, pode estar com a perna cruzada, acabou de fazer exercício físico, vai medir a pressão, acabou de tomar um café e vai medir a pressão. E depois acredita nesse número e fica estressado com o valor que tem ali. Então é muito importante você saber como medir a pressão da maneira correta para acreditar naquele valor, porque pensa comigo, se você está utilizando o equipamento de forma errada, aquele valor não vai estar um valor fidedigno, correspondente à sua pressão real. Então, nem adianta você confiar nele, muito menos levar isso para o seu médico como um padrão. Eu vou te explicar agora quais são os cuidados a ter antes de utilizar o aparelho da pressão e como utilizar ele da forma certa para ter uma leitura mais correta possível. Depois eu vou te falar o segundo erro, que é ultra perigoso também e muitas vezes acontece por causa dessa medição errada. Então vamos lá, você tem seu aparelho de pressão, como é que você vai medir da maneira certa? Isso é muito importante. O ideal é que você tenha um aparelho preferencialmente de braço, sabe? Aquele que você mede aqui no punho, não erra muito. Então o ideal é que você tenha aquele que enrola o manguito aqui no seu próprio braço e que o manguito seja do tamanho correto para o seu braço. Também já vi gente usando manguito de criança, não faça isso. Ele tem que apertar certinho, ficar numa posição confortável no seu braço, nem ultra apertado, mas também não fica frouxo. Por isso que ele vem com aquele velcro para você ajustar no seu próprio braço. 30 minutos antes da sua pressão, não pode ter café, não pode ter cigarro e não pode ter exercício físico, tá? E bexiga vazia. Quando a gente tá com vontade de fazer xixi, pode alterar nossa pressão arterial também e muitas pessoas não sabem disso. Outra coisa importante é a posição que a gente tá na hora de medir a pressão. Tem gente que vai medir a pressão, senta no sofá com a perna para cima, vai para a cama, recosta na cama, levanta as pernas. Isso pode alterar a pressão arterial. Então, o ideal é que você sente de costas apoiadas numa cadeira, com os pés no chão, sem cruzar as pernas e o braço apoiado na altura do coração. Então, onde é que é o ideal? Na mesa de jantar, na mesa do trabalho, em alguma mesa que você consiga apoiar, né, o braço que você botou o manguito, esse ou esse, sempre com o mesmo braço. Se você mede no esquerdo, sempre no esquerdo, se você mede no direito, sempre no direito. Pega um para você e usa esse como seu braço padrão. Apoia ele lá, enrola o manguito, deixa ele apoiadinho lá. O ideal é que o manguito fique sempre direto na sua pele e 2 dedos mais ou menos acima da sua dobra do cotovelo. Durante a medição, não é para falar, nada de ficar conversando como se nada estivesse acontecendo. Caladinho, em silêncio e respirando normalmente, sem ficar respirando fundo, sem ficar respirando acelerado. Normalmente, eu sei que tem gente que fica ansioso, tem gente que fica estressado. Se você achou que essa primeira medição estava muito estressado, mede de novo, não tem problema nenhum. Inclusive, o ideal é que você faça 2 medidas com intervalo de 1 a 2 minutos e considere preferencialmente a segunda medida. Ou faça a média dessas duas. Porque, como eu te falei, às vezes a primeira medição a pessoa está muito estressada, né? De ter botado o manguito lá, o equipamento, tá preocupada. E tem gente que tem a síndrome do jaleco branco, né? Só de medir já, né, estressa e a pressão pode subir. Então, normalmente, a segunda medição, os médicos indicam que você considere mais.
O protocolo caseiro é que a gente meça antes de manhã, antes do café da manhã, logo de manhã, e antes dos remédios. Então você acorda, faz xixi, espera 30 minutos sem fazer nada e faz a sua primeira aferição da pressão do dia. E também você pode fazer à noite, tomando esses cuidados que eu te falei 30 minutos antes, de 5 a 7 dias. Anota e leva isso para o seu médico. Normalmente, os médicos pedem que você faça isso por 5 a 7 dias, quando eles querem ter um parâmetro de como está a sua pressão na sua própria casa. Porque tem gente que chega no médico e tem essa síndrome do jaleco branco, do avental branco que eu te falei, e quando chega lá a pressão sobe. Na sua casa, normalmente você está num ambiente controlado, mais tranquilo, então isso muitas vezes não acontece. Agora, se você está tendo repetidamente esse estresse com um aparelhinho, talvez o médico peça para você usar aquele mapa de pressão, em que o aparelho fica o dia inteiro no seu corpo, para averiguar como está a sua pressão 24 horas por dia. O segundo erro está relacionado com essa má aferição. Tem gente que mede errado a pressão, ou às vezes até não, né? Às vezes mediu certo, estava fazendo tudo certinho, mas tem a ver com você modificar a sua medicação por conta própria. Porque às vezes a pessoa vê assim, olha, minha pressão tá ótima, eu tô medindo aqui de 11/7 todos os dias, acho que eu não preciso mais desse remédio. Diminui a dose, para de tomar remédio por conta própria. Nunca faça isso. Isso é muito perigoso para você. Ou então, hoje acho que eu não preciso, tô bem tranquilo, tô zen. Ou ao contrário, eu tô muito estressado hoje, minha pressão tá alta, nada tá controlando, vou aumentar, vou dobrar. Não faça isso. Se a sua pressão tem ficado consistentemente alta, fala com o seu médico, antecipa a sua consulta, ele vai mudar a sua pressão. Você nunca deve parar de tomar, aumentar ou diminuir a dose do remédio da pressão por conta própria. Isso é muito, muito perigoso para você. E nem pode, um dia toma remédio, outro dia não toma remédio da pressão. Não é brincadeira, mexe com o seu coração, com os vasos sanguíneos. Então siga sempre a prescrição do seu médico. E qualquer dúvida, fale com ele. Foi ele que te viu pessoalmente, que te conhece pessoalmente, conhece seu histórico clínico. Não mude nada por conta própria, tá? Isso é muito importante. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já fazia tudo certinho ou se você vai mudar alguma coisa na sua aferição da pressão. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa dessas informações. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.